Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia, amada Igreja de Jardim Carioca. Louvado seja o Senhor por mais esse momento, estarmos juntos. Estamos na reta final aí da nossa lição, a lição de Colossenses. Hoje iremos estudar um assunto pertinente àquilo que temos estudado no decorrer desses meses, encerrando, então, o nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses, na lição, capítulo 17 da nossa lição, né? A lição 17, melhor dizendo, a vida do novo homem. Temos tratado esse assunto aí no decorrer desses meses, com a carta de Paulo à igreja de Colossos. Iremos, então, dar continuidade. Hoje faremos a primeira parte do estudo, né, que é um estudo um pouco mais longo. Alguns assuntos serão abordados aqui com respeito a essa nova vida, né, que todos nós recebemos. Quando fala a vida do novo homem, fala de um modo genérico, né? É a vida de todo cristão. Vamos ajudar aqui, então, o autor, né? A nova vida do cristão, é que você se torna a ser parecido com Cristo. Essa é a etimologia da palavra cristão. Você é parecido com Cristo, por isso que você é um cristão. A vida do novo homem, da nova criatura, né? Melhor dizendo. Então, hoje, vamos abordar, né, um assunto com relação às famílias, tá? Porque a lição está tratando dos relacionamentos, né? E o nosso primeiro relacionamento que iremos tratar hoje será relacionamento familiar. E depois, no nosso próximo estudo, faremos, né, os relacionamentos sociais, que fala aqui na lição, o relacionamento entre os empregados e patrões, a conduta dos patrões, né, para com o empregado, a conduta do empregado para com o patrão, o uso da fala, né, e depois iremos fazer a conclusão. Tá bom? Mas hoje só vamos falar sobre as relações familiares, tá bom? Esta carta, quando Paulo ele escreveu esta carta, a igreja de Colossos, era uma igreja que estava passando por um momento difícil, né? Uma igreja que sofria uma ameaça. Era uma igreja que, podemos dizer, que estava em decadência. E por isso que o Paulo vai tratar, né, esse assunto com a igreja aqui de Colossos. Nos 2 primeiros capítulos da lição, ele tratou, né, a questão de assuntos relacionados à doutrina. A doutrina, o ensino da igreja. E nós percebemos ali, no decorrer da lição, desde o primeiro estudo, o que estava acontecendo no contexto da igreja, a ponto de Epáfras, que era o seu líder, e o apóstolo Paulo, que é a fiel testemunha de Cristo ali, responsável por aquele ministério, ficar preocupado e procurar Paulo em Roma, onde estava preso, informando as coisas que estavam acontecendo ali. Então, nos primeiros capítulos aqui do livro de Colossenses, Paulo ele vem tratar de assuntos relacionados à doutrina. Doutrina é ensino certo, né, para se corrigir os erros. Todos nós tivemos uma doutrina anterior, tivemos um ensino anterior ao nosso, hoje que temos como cristão. E essa doutrina era que dirigia nossas vidas. Hoje, como a postura, né, a nossa nova vestimenta
de novo homem, é uma doutrina baseada nos ensinos de Cristo. Ensino cristocêntrico, a doutrina cristocêntrica. Isso que o Paulo estava ali relacionando naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade importante no passado, né? Não já na época de Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta, essa cidade já estava em decadência. Ela já tinha sido sofrida muito, né, com seus declínios sociais. Ela tinha sofrido uma questão ali, um pouco antes da carta chegar, um terremoto, né? Uma cidade que estava num dilema social tremendo. E Paulo, então, agora ele vai falar, nesses 2 últimos capítulos, tratar de assuntos com temas práticos, temas de relacionamento. Essa carta de Colossenses ela tem muito a ver com a sociedade que vivemos hoje. Tem alguns assuntos, né, nesta carta que é importante que nós venhamos a perceber desse relacionamento, pontos que coincidenciam com as nossas realidades, né? Pontos de coincidência, melhor dizendo, né? O mundo atual que estamos vivendo, algumas semelhanças estão acontecendo ali naquele tempo. Eu tenho que correr com o tempo aqui também, né? Então, olha só, alguns pontos de coincidência que temos hoje na nossa sociedade e o que também está acontecendo ali naquele primeiro século, porque está tratando aqui, a carta foi escrita mais ou menos ali no ano 60, se eu não me engano, ou 59, 60, até 61. Então, o que está acontecendo ali parece que é uma realidade que estamos vivendo hoje. Por isso, a preocupação de Epáfras para ir até lá, em Roma, procurar Paulo. O que estava acontecendo ali, naquela cidade? Licenciosidade na moralidade sexual. Licenciosidade, né? Na moral sexual de uma pessoa. O que está acontecendo também ali? A fascinação pela outras doutrinas, como astrologia, demonologia e o espírito do mundo, né? Essa confusão que está acontecendo e que também é essa fascinação que temos hoje. Está havendo também ali uma mescla de ideias precedentes de muitas religiões. O que isso trazia? Ensinos precedentes de muitas religiões, tudo misturado. Está acontecendo ali um sincretismo religioso. Achava bonitinho o que está acontecendo dentro de uma religião não pagã e levar para dentro da igreja. Isso não acontece também em nossos dias? Acha bonitinho aquele comportamento de outras religiões, né, que não tem nada a ver com a fé cristã, e fazem, então, um sincretismo religioso e leva para dentro da igreja. E também está acontecendo lá e acontece hoje também. E mais ainda, a desintegração da vida familiar. E esse capítulo aqui, o finalzinho do capítulo 3, iniciando com o capítulo 4 de Colossenses, Paulo vai tratar desse assunto, né? O assunto concernente à desintegração da vida familiar. O inimigo tem trabalhado para a desintegração da família. Ele não tem família, nunca teve família. A família que ele tinha era perfeita, ele desprezou, por isso que ele foi expulso lá do céu, porque ele não deu valor à família. Então, o que o apóstolo Paulo quer? Ele quer trazer essa realidade, essa nova conduta de um novo homem, né? Uma nova postura, um novo ideal, uma visão, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, Paulo vai tratar desses temas práticos nesses 2 últimos capítulos, né? O finalzinho do 3, a partir do verso 18, até o capítulo 4. Agora, nós também seremos desafiados, né? Desafiados a viver de tal maneira que transpareça Cristo.
Transpareça, ter a vida parecida com de Jesus, né? No seu modo de ver, no seu modo de ser, no seu modo de agir, tanto no relacionamento familiar como no fora dele. Hoje iremos tratar mais sobre esse assunto concernente à postura familiar, a conduta da esposa, a conduta do marido, a conduta do filho, a conduta do pai. Então, iremos falar sobre isso. Nós somos desafiados a viver de maneira que transpareça Cristo no nosso relacionamento, né? Olha só o que a palavra de Deus diz quando João Batista, né, ele era testemunha de Jesus lá na sua época. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, João Batista deu o seguinte testemunho, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Então, significa o quê? Que devemos pôr Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. A primazia é de Jesus. O primeiro lugar é de Jesus. É isso que queremos tratar nesse assunto aí do relacionamento familiar nesta manhã, tá bom? Encerrando assim o nosso estudo da igreja de Paulo, a igreja de Colossos, tá bom? Então, o Paulo ele continua com as suas implicações com respeito agora da nova condição de vida do crente. A nova condição de vida, né? Não é mais antiga, né? E Paulo, então, vai fornecer aqui instruções, mas essas são instruções breves e diretas, né? São instruções que ele vai ser breve, não vai massagear muito o ego de muita gente, né? Mas serão diretas, realidades, informações diretas para mudança do nosso comportamento, sobre as nossas atitudes de cristão, né? Nos nossos relacionamentos, tá bom? Então, vamos ler Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18, e vamos ler até o 4, versículo 1, tá bom? Porque aqui nós vamos ver Paulo tratando do relacionamento familiar, tá? Capítulo 3, verso 18, diz assim, né? Minha Bíblia até ajuda, que minha Bíblia tem a nova versão século 21 aí, Almeida, século 21, tem aqui parafraseando um título, né? Os deveres no lar. Então, mulheres, cada um de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame suas mulheres e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos ou servos, né? Obedecei em tudo vossos senhores, segundo a carne, não servindo só quando observados, como quem agrada aos homens, mas de coração íntegro, temendo ao Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança, como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez. Não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também
tendes um Senhor no céu. Amém? Então, como eu disse na minha palavra anterior, vamos falar sobre o relacionamento familiar neste primeiro domingo aqui. No próximo domingo falaremos de outro assunto. Nesse aqui, que é temas práticos que Paulo quer tratar com a igreja, ele fala do relacionamento que temos que ter agora na família. Isso, irmãos, não é privilégio de crente, não. Toda família que tem a intenção de ser uma família abençoada, de ser uma família direita, né, tem essa postura no seu relacionamento, o respeito. Né? E Paulo vai falar dessa conduta. Por quê? Estava vendo ali, naquela cidade, uma desintegração da família. A cidade já não estava muito bem, né? Estava um pandemônio. Você sabe, uma cidade sofrendo com a pobreza, era uma cidade rica, né? Tinha uma postura social de primeira linha, mas a sua decadência, justamente por causa dessa licenciosidade que havia com o pecado, começou a sofrer prejuízos. Como diz lá Romanos, né? O salário do pecado é a morte. E o salário que estavam recebendo aqui, da injustiça, era a degradação social, né? A degradação religiosa, do sincretismo religioso, a degradação familiar. Quando a sociedade está ruim, é porque as famílias estão ruins. Quando a sociedade vai bem, é porque as famílias vão bem. Eu gosto muito da palavra do nosso pastor, que ele diz que o nosso primeiro ministério é a família. Com certeza, eu concordo com isso. O nosso primeiro ministério é a família. Por isso o jovem, né, deixa o seu pai e a sua mãe para viver, então, agora sobre o mesmo teto com a sua esposa, formando uma família. E quando essa família vai bem, toda a sociedade vai bem. A igreja vai bem, os empregados vão bem, os patrões são de bem. Então, quando a família vai bem, tudo vai bem. Ainda mais quando tem um relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vai falar aqui desse relacionamento familiar e ele vai trazer uma palavra nesse relacionamento, não que seja logo a primeira, né? Não, mas ele achou que seria a conduta das esposas, né? A recomendação aqui é que elas sejam submissas ao próprio marido, né? Mas esse princípio aqui de submissão e autoridade nesse relacionamento conjugal é fundamentado no Novo Testamento, justamente naquele relacionamento de Cristo com a igreja, né? Então, a palavra aqui que trata desse assunto, né, e na tradução aqui do grego, é o verbo upotoso, que significa submeter-se a si mesmo, né? Hipotoso, submeter-se a si mesmo. Você não vai agradar o seu cônjuge, né? Porque você não é agradável a você mesmo. Quando você é agradável a você mesmo, você vai agradar o seu cônjuge. Quando a pessoa ela tem uma amargura, né,
ela vai ser amarga sempre, porque a amargura é dela. Então, ela não está vivendo bem com ela, ela vai viver bem com ninguém. Por isso que trata esse verbo grego aqui, submeter-se a si mesmo. Então, quando é submeter-se a si mesmo, para quê? Para a postura de uma nova criatura, de um novo homem, de uma nova vida na sociedade, né? E esse verbo ele é usado na submissão de Jesus Cristo, né, aos seus pais. Nós vemos ali Jesus submisso aos seus pais, nessa mesma palavra. Da submissão também dos cristãos às autoridades, como diz lá em Romanos 13, capítulo 13, verso 1 e 5, que todo devemos, né, obedecer às autoridades constituídas. Em ambos os casos, né, a submissão é estabelecida por Deus, não é por ninguém. A submissão é estabelecida pelo Senhor. A mulher deve atendê-la como um dever cristão. Um dever cristão. Ser submissa. Agora também, né, a submissão não implica inferioridade. É submissa, mas não se julga inferior. Não se submete a ser inferior ao esposo, ao cônjuge, né? Não é ser inferior. Essa submissão, ela é claramente definida na Bíblia como você ser obediente, né? E dentro da espiritualidade, não é diferente entre homem e mulher, né? A mulher deve ser submissa ao homem, não como sendo inferior, né? Mas sim como igualdade. E o homem também, ele não pode ser superior, né, à sua esposa, nem inferior, mas no pé de igualdade. A submissão também, ela não pode ser, vamos dizer assim, uma necessidade absoluta. Porque se você perceber que tais desejos violam a palavra de Deus, você não vai ser submissa a isso. Nem a mulher e nem o homem, né? Então, a submissão, ela não é absoluta nesse contexto aí, tá? De você perceber que os desejos violam a palavra de Deus e também violam uma postura social. Se violam, se a postura ela viola alguma conduta, então a submissão tem que ser observada, tá bom? A autoridade do marido também deve ser exercida de maneira autoritária, prepotente, né? Tem marido que bate lá na mesa, tem que falar, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai sair. Não é dessa forma, né? Arbitrária, né? Mas tem que ser exercida no pé de igualdade. E essa conduta da esposa. E a conduta do marido? O marido também, o texto fala no verso 19, né? O marido também deve se colocar. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Tá vendo aí? Não seja áspero com a sua esposa. Essa é a conduta do marido, amar a sua esposa. A natureza desse amor encontra-se expressa lá em Éfeso, capítulo 5, 25 ao 30, que é onde o imperativo ali da palavra ágape, né? Amai. Este é um tempo presente. Amar. Maridos, amar as vossas mulheres, as vossas esposas, né? Como um pacto de amor, né? Um pacto de amor que você fez aí, quando você estava lá no altar,
Então, foi feita a pergunta, né? Vai amar sua esposa até que a morte se separe, né? É o juramento, o pacto que você fez lá, o pacto de amor. O amor que exige no princípio do casamento, ele deve permanecer. Provérbios 5:18, né? Não tratá-la com amargura, não ter o hábito de ficar amargurado com a esposa, de modo a guardar ressentimentos ou ter atitude áspera com ela. Pedro ensina que a esposa deve ser tratada com parte mais frágil e com dignidade, né? Pedro fala lá em 1 Pedro 3:7. Tá bom? Então, ele está tratando a conduta, né, de temas práticos no relacionamento familiar. E agora ele vai falar do relacionamento, esposa para com o marido, né, ser submissa, né, até que todos entendam que está agradando a Deus, né, não com inferioridade, né, não está violando a palavra de Deus, tanto os dois, como a conduta da esposa como para com seu esposo e a conduta do esposo para com a sua esposa. Agora, a conduta dos filhos, né? Dos filhos é requerida a obediência. Efésios 6:1. A forma grega aqui do imperativo, obedecei, demanda obediência contínua, enquanto os filhos estiverem vivendo dentro de casa. Então, obediência contínua aos seus pais. Paulo está tratando isso. Por que o Paulo está tratando? Eu já falei, estava havendo ali uma degradação da família. Os filhos já não estavam mais obedecendo aos pais. Não é verdade? Agora também, a conduta dos pais, dos homens, né, para com os filhos. Paulo está deixando claro aqui, né, a orientação dada aos pais é no sentido de não irritarem os filhos. Às vezes nós irritamos, né, os nossos filhos, com tanta cobrança, né? Eu ouvia muito dos meus pais, juízo, rapaz, juízo, né? E às vezes eu ficava aborrecido aqui, porque tanto juízo que me pede, será que eu estou sem juízo nenhum? Né? Às vezes as nossas palavras irritam os nossos filhos. Paulo está falando, a conduta do pai para com o filho, a conduta do filho para com o pai. O filho deve obedecer os seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. E é um mandamento, né? Um mandamento com promessa, que está lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, né? Amai os vossos pais, né? Para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai, né? Honra teu pai e a tua mãe. Obedecer é honrar, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é uma obediência com promessa, né? E está falando, enquanto viver dentro do lar dos pais, dê obediência aos pais, né? Talvez esteja acontecendo lá em Colossos o que acontece muitas das vezes hoje na sociedade. Os filhos não querem mais obedecer aos pais, né? Quando eles fazem uma certa idade, acham que são donos dos seus próprios narizes e querem fazer o que acham que é certo, embora estando errado. Mas, enquanto estiver dentro do lar, no mesmo teto, deve obediência. Porque dentro do lar, a autoridade maior são dos pais. E isso os filhos têm que aprender, né? A autoridade dentro do lar é do pai, é da figura do homem.
Mas o homem também, os pais não devem irritar os seus filhos por causa dessa postura, mas viver em harmonia. Quando há harmonia dentro do lar, há harmonia na sociedade, harmonia em todos os lugares, né? Porque é uma família saudável. Então, essa conduta que Paulo quer trazer, né, é uma conduta salutar para a sociedade que estamos vivendo. A conduta dos filhos em obediência e a conduta dos pais em não irritar os seus filhos. Algumas atitudes que os pais abatem o espírito dos filhos. E o autor deixou aqui, né? Fazer exigências irritantes que levam em conta a inexperiência da criança, né? Aquelas exigências que a criança ainda não tem a experiência na vida e algumas exigências irritam, né? Revelar incoerência no trato com os filhos, excessiva severidade, extrema complacência, né? Deixar a criança fazer tudo também não é bom. A criança ela tem um ato assim, né? A psicologia nos ensina que a criança ela quer dominar, ela tem um espírito dominante, né? Então, os pais não podem irritar esse lado dominante da criança. Deve ajudá-la, não irritá-la, né? Humilhar a criança, oprimir, humilhar por causa daquela vontade de dominar tudo, né? Ter a palavra, ser a última palavra dela, né? Mas educá-la, né? Não oprimi-la. Fazer uso de ironia e de ridicularizar a criança, bom, né? Ironizar a postura da criança, irritá-la, ridicularizá-la diante, né, da família, junto com os amiguinhos, né? Fazer com que a criança fique triste. Aqui também fala que aplicar norma enganosa. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Porque às vezes o pai está errado e quer que o filho age certo, mas não quer que ele faça aquilo. O senhor faz também? Não. Tem que ser uma forma, uma postura de exemplo, né? Não uma postura enganosa, tá? Há um lugar para a disciplina dos filhos, mas nunca deve ser arbitrária e rude. Todos nós, a gente aprende a educar os filhos, né? Todos temos uma bagagem, né? Quando éramos crianças, da forma que fomos educados, às vezes essa educação a gente leva aos nossos filhos, né? Mas todos os pais, eles aprendem a ser pai. Ele tem uma experiência de filho na vida social, familiar anterior, que vai ajudá-lo. Mas ele aprende a ser pai no decorrer da sua caminhada. E o apóstolo Paulo fala aqui da conduta honesta dos pais, não irritar os vossos filhos, tá? Então, esse primeiro assunto desse estudo, a vida do novo homem, que queremos tratar neste domingo aqui, amados, é essa postura nas relações familiares. Eu sei que nós nem precisávamos ouvir isso, né, como cristãos, mas se faz necessário ouvir, tá? Se faz necessário. Eu sei que a igreja tem essa preocupação, os pais têm essa preocupação, né, mas há algumas posturas também que nós conhecemos de cristãos, né, membros de igreja, não falando de nossas igrejas, né, membros de igrejas que também têm uma conduta muito errada no lar. É líder, mas é só líder na igreja. É exemplo só na igreja. Em casa é um mau exemplo, é um mau líder.
Então, Paulo quer tratar, e nós também queremos tratar esse assunto neste domingo, hoje, né? Quase encerrando a lição do livro de Colossenses. Paulo quer tratar esse assunto, porque estava no passado, acontecendo o mesmo que está acontecendo hoje, né? Nos relacionamentos familiares. Olha o que aconteceu há pouco tempo agora, né? As crianças estão sofrendo. Pessoas que nós admirávamos, né, como político, né, com postura de cidadão, dentro de uma hierarquia política, se torna um monstro. E Paulo quer tratar esse assunto também nesses dias. Talvez possa estar acontecendo nos lares, nesta manhã, violência dentro de lares cristãos, o que não é para acontecer. Então, vamos tratar da nossa família, pautada na palavra de Deus, no relacionamento saudável, para que possamos também ter uma igreja saudável, para que possamos ter uma sociedade saudável. Hoje a sociedade está sofrendo porque as famílias não são saudáveis, né? Então, a política sofre, a escola sofre, o social sofre, porque toda a postura da família está maculada, né, com o pecado. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada, a vida de um novo homem, da nova postura. Somos desafiados a viver isso, né? Nós somos desafiados a viver de tal maneira que transpareça Cristo, a sua postura. Ele foi obediente, né? Embora ele, sendo filho de Deus, ele não teve por usurpação, né? Não ser desobediente. Não dê por usurpação ter autoridade sobre seus pais, né? Eles sabiam quem ele era. Os pais sabiam quem era Jesus. E Jesus sabia quem eram os pais dele na terra e quem era o seu pai no céu. Por isso que ele foi exemplo em tudo, né? Até naquele momento em que ele estava lá, né, no meio dos líderes, no templo, na sinagoga lá, né? Então, que ele estava ali sendo instruído por aqueles líderes, achavam que estavam dando instrução, e quando foram procurá-lo, cadê Jesus? Jesus estava lá. Aí a mãe, né, Maria, falou: por que você fez isso? Aí Jesus, né, em obediência, falou: tem que tratar assuntos de meu Pai celestial. Mas Jesus também tratou dos assuntos do Pai terrestre, porque Jesus foi um carpinteiro e ele aprendeu o ofício de carpintaria com seu pai, José. Amém? Deus abençoe, amados. Vamos orar, agradecendo, que nós daqui a pouco iremos para uma outra atividade. Amém? Convido os amados a fechar os seus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus por essa primeira lição, né, nesse relacionamento familiar. Estaremos tratando de nosso relacionamento social, né, no próximo domingo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque começamos, meu Pai, a nossa lição falando da conduta familiar, que é uma conduta salutar para as nossas vidas, é uma conduta que nos faz crescer no convívio, Senhor Deus, como igreja e também como vida social e vida religiosa. Pedimos a tua graça sobre a tua igreja, que esteja se revelando, Senhor Deus, a cada um de nós, através do teu Espírito Santo, nos instruindo na nossa nova conduta como cristão. Um novo homem, uma nova realidade, uma nova vida. Nos ajude nesse desafio que temos de transparecer Cristo na nossa nova vida, na nossa vida cristã. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.
Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Tenha um excelente domingo em família. Aproveite, né, que você está em família. Se abrace, se ame. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima.